Boa noite, minha gente. Estamos aqui com mais uma prosa com o autor. Hoje o nosso convidado é o nosso querido poeta Luxor Kroll. Ou Kroll, Luxor Kroll. Vem com a gente, vem com a gente. Vamos com tudo nesse bate-papo que está maravilhoso, está prometendo bastante. Um livro de poesia que fala também sobre questões aí espiritualistas, minha gente. Olha, é um prato cheíssimo, cheíssimo para uma boa prosa. Muito boa noite. Natasha já tá por aqui. Winson. Aguardando o nosso querido autor chegar. E dando boa noite para esse povo, minha gente. Vem chegando, vamos lá, que a prosa vai ser maravilhosa. Simbora, simbora. Acho que eu já vou chamar a Natasha nessa sequência aqui. Bora lá, Natasha. Querido autor, gente, tô curiosíssima para saber sobre o processo dele de escrita, sobretudo o processo dele de produção poética. Vem chegando, minha gente. Gosta de poesia? Vai chamando, vai mandando aviõezinhos, porque hoje o nosso bate-papo promete. Vamos lá, vamos lá. Boa noite, Wagner Marcílio. Boa noite, Eliana Massola. Olha, o querido autor já está por aqui. Boa noite, ex-editora, Katia Pino. Olha o povo chegando. Vamos lá, vamos lá. Ele fez já o convite aqui pra gente. Bem chegando, querido autor. Estamos ansiosas. Oi, Isa. Boa noite, querida. Que saudade de ti. Já aceitei o convite, Luxor. Simbora, simbora. Boa noite. Boa Olá, noite. Luxor. Boa noite, tudo bem, querido? Boa noite, Stephanie. Como é que vai? Tudo Como bem? é que você tá? Eu tô bem, e você? Tava aqui numa ansiedade para te conhecer, curiosíssima sobre o seu processo de produção poética. Maravilha, hein? Eu sempre vejo, assisto aqui os outros autores contando sua experiência e hoje finalmente chegou a minha vez aqui de compartilhar com você, né? E com a Natasha também. Muito bacana. Que Obrigado aí pelo convite, delícia! tá legal? Que delícia! A gente que agradece, né, por termos aí o privilégio de conhecer mais um autor que trabalha com poesia. Eu digo o seguinte, Luxor, que o meu berço literário foi a poesia. Eu conheci a literatura pela poesia. Depois, é claro, fui me abrindo aí para prosa, né, para outras tipologias textuais, mas a poesia, ela sempre fala mais alto. Como é que é isso com você? A poesia, ela emociona, né? Ela tem aquele momento que você lê aquele verso, aquela estrofe que toca seu coração, né? Na verdade, é legal também o epílogo de um romance, o ponto alto de uma história, a reflexão que traz uma crônica, um conto. Mas a poesia tem seu charme, né? A poesia tem aquele encanto da linguagem mais abstrata, mais rebuscada, que tenta alcançar ali uma dimensão que talvez os outros estilos literários não consigam. É verdade, o jogo de palavras é fantástico. Mas me diz uma coisa, Luxor, tá bebendo algo? Atualmente, Isso, não. pode ser água. Tem água aí? Olha, eu tenho aqui um suco de uva integral de primeira Que qualidade. Se servir, delícia, que delícia. Natasha, cadê sua tacinha, mulher? Tá aqui, ô Ah, amiga. muito bem, muito bem. Hoje eu vou de bebida misteriosa, gente. Tá Façam bom. suas apostas aí que eu vou de bebida misteriosa com a nossa caneca e a logo aqui do Prosa Verso e Hum, Vinho.
Façam suas Eu acho apostas. que é o chazinho, viu, Stephanie? Chazinho? Será, gente? Será que é chazinho? Vamos lá, Podemos? brindemos, brindemos. Brindemos. Muitos autores, aliás, leitores, para o nosso querido poeta. E aí, Natasha, você não vai fazer o chute do que será que tem na bebida misteriosa? Amiga, deve ter de tudo um pouco aí dentro. Ah, gente, é isso aí. Luxor, conta um pouquinho para nós. Qual foi o seu berço literário? Você teve alguém que te incentivou a leitura? Teve alguém pertinho de ti que, de repente, aguçou sua curiosidade sobre a leitura escrita? Como é que foi isso? Conta pra gente esse processo. Olha, na verdade, o primeiro contato com a poesia, eu ainda não estudava literatura. O meu irmão mais velho, o Roosevelt Júnior, ele estava estudando literatura brasileira, ele já tinha essa disciplina e eu ainda não. E aí ele estava fazendo uma prova de literatura e tinha um poema Esmalha, do Alfonso de Guimarães. Aquele poema, não sei se vocês conhecem, lindíssimo, né? Sim, E aí ele sim. leu para mim o poema, me encantei. Primeiro contato com a poesia, fiquei encantado com a poesia do Afonso de Guimarães, né? Essa Esmalha. E aí tinha várias alternativas, era uma questão de múltipla escolha, e ele perguntou para mim qual era daquelas alternativas a que era a resposta. Na verdade, ele estava verificando se eu tinha conseguido entender o poema mesmo sem ainda ter a disciplina de literatura. Aí a alternativa era Ismália se suicidou, né? Que na verdade do alto da torre ela quer alcançar a lua refletida, a lua que está no céu, mas refletida no mar, e aí ela se atira em busca do reflexo da lua. E aí o poema termina, né? Genial o poema. E a partir daí eu pegava o livro de literatura do meu irmão, mesmo que eu não tivesse literatura, e comecei a ler, memorizar algumas poesias. Foi o primeiro contato, daí que eu passei a gostar. Mas produzir mesmo foi bem depois, na verdade. Eu gostava de escrever trechos de poesia no caderno, decorar trechos de poesia. O professor estava lá explicando a matéria e eu estava lá escrevendo trecho de música e de poesia no caderno. Mas era bom aluno, tá? Tirava boas notas. Com certeza, com certeza. Imagino que sim. Tem algum autor que te despertou aí nesse início? Aquele autor que é o queridinho? Ou autora, Olha, né? então, eu gostei muito quando eu li a Clarice Lispector, os contos da Clarice Lispector, e a poesia também do Augusto dos Anjos. Uau! São os dois que Poemas de naquela época putrefação. psicologia de um vencido, né? Versos íntimos. Delícia. Realmente Versos íntimos. as imagens são fortes, são tocantes e te chamam, assim, de uma certa forma, para a poesia. Da mesma forma que os contos da Clarice Lispector também, por trazerem, assim, reflexões profundas a partir de fatos do dia a dia, faz você mergulhar de uma forma ali no conto dela que também foi fascinante quando eu conheci. Exato, essa imersão psicológica, não é? Eu sou fascinada Isso pela imersão psicológica da Clarice Lispector. nos tira do tempo e espaço que estamos e nos coloca na realidade ali para poder usufruir ali da realidade que ela está criando. É fantástico, né? É verdade. Eu já tenho que falar que eu já gostei desse seu cenário. Olha que linda essa flor, amor Ah, orquídea. é uma orquídea, tá bom? Dá os créditos aqui para minha esposa, Kátia. Não sei se ela está Olha conseguindo assistir aí. por causa do Insta, né? Sim, Mas ela que cultiva as orquídeas aqui em casa, então os créditos para ela. Fiz questão de botar aqui atrás, porque já que estamos falando aqui do meu perfil Jardins de Luxor, que vamos falar daqui a pouco, então nada como ter aqui flores cultivadas pela esposa, né? perfeito. Mas me diz uma coisa, a pronúncia do teu sobrenome, fala pra gente pronunciar correto. É Crown? Valdez mesmo, Valdez. Não, o sobrenome do pseudônimo é Kron, Kron Crown mesmo. mesmo. Pronuncia Crown. Kron, Perfeito. igual escreve. Luxor Exatamente. Crown. Luxor Conta aí que eu Kron. tô curiosa. Qual foi a origem do pseudônimo? É assim uma origem meio esotérica. Uma vez eu participei de um trabalho espiritual em que a gente recebia mediunicamente, através de canalização espiritual dos médiuns, qual seria o nosso nome cósmico de origem. E aí eu recebi esse nome, fiquei curioso, o que significa? Aí eu recebi a informação, né, do pessoal que estava dirigindo o trabalho e falou, olha, nós não sabemos, nós não podemos te contar porque nós não sabemos. É você, ao longo da sua vida, que tem que descobrir o que significa Luxor Kron
e que isso estaria associado a um propósito, a um projeto, a um objetivo de vida. E aí, quando eu comecei a me inscrever nos concursos literários, esse nome ficou abandonado aí mais de 10 anos. Eu não sabia o que fazer com ele. Deixei guardadinho lá, falei, ah, bom, algum dia deve servir para alguma coisa, né? E aí, quando eu vi que precisava se inscrever nos concursos literários usando pseudônimos, me veio na hora Luxor Kron, lembrei, e aí comecei a submeter as poesias para concursos, para antologias, para chamadas com esse pseudônimo, porque você sabe que a gente não pode se identificar. Por uma Sim. questão de isonomia na análise, né? Você não pode se identificar. E aí ficou, criei depois o Jardim de Luxor, que a gente vai conversar também daqui a pouco, né? O perfil, mas tudo inspirado aí nesse nome. Estou descobrindo ainda o que significa, né? Engraçado, né? Que você foi entender o significado mesmo aí depois, né? O quanto ele é rico, porque ele te trouxe para caminhos que era para você realmente estar pisando, não é isso? É a reflexão que podemos fazer, Stephanie. É muita pretensão, assim, querer saber o que vai acontecer no futuro, né? Mas foi engraçado que da primeira vez que eu precisei escolher um pseudônimo para participar do concurso literário, automaticamente veio na cabeça o nome. Ele primeiro. Estava guardado lá vários anos atrás, o Luxor Kron. E eu gostei, né? Tem uma sonoridade bacana, né? Eu vou para a cidade de Luxor, lá no Antigo Egito. Tem a cidade que tem até hoje, mas existe desde a época do Antigo Egito, que tem lá umas construções bem bonitas, né? Eu estava super curiosa pelo pseudônimo. Natasha, diga lá. Eu também estava curiosa e ele acabou, né, justificando certinho. Então quer dizer que, se bem que agora não vale mais, não tem como você não fugir do Luxor Kron, né? Porque todos já te conhecem, né? Se você tivesse que entrar num concurso onde você não deveria se identificar, você participaria desse concurso? Ou por receio de perder essa identidade, você não entraria? Não, nesse caso, a gente pode escolher um segundo pseudônimo para participar de outro concurso, se o regulamento exigir que seja um pseudônimo ainda não usado em concursos anteriores. Mas só quem faz essa exigência são concursos bastante renomados, que são muito disputados, tem muitos participantes, né, de qualidade, e aí eles fazem, sim, essa solicitação de que o pseudônimo seja inédito, não só o poema, mas também o pseudônimo. Mas a maioria deles não faz essa exigência. Não, tá? Até porque Luxor Kron ainda não é um nome, digamos assim, tão conhecido no ambiente literário ou poético, né? As coisas estão bem no começo, estão bem no início. Com certeza. Eu espero que a partir de hoje, desculpa pelo barulho de fundo aqui, tá, pessoal? Mas espero que a partir de hoje passe a estar bem mais conhecido aí com esse momento que eu estou tendo aqui com vocês, tá? Com certeza. Então, os concursos utilizam desse recurso muitas vezes mais por burocracia interna, porque depois é divulgado a pessoa, a foto, né? Então, acho que talvez só para não influenciar a avaliação, né? Isso, para não viesar. Por exemplo, se você tiver um avaliador que tem uma predileção por um poeta que ele já conhece, ele pode favorecê-lo. Ou se ele tiver alguma crítica mais forte ao trabalho desse poeta, ele pode desmerecer ali o trabalho, porque não é para julgar no concurso o poeta, é para julgar o poema. Exato. Então, um poeta intermediário pode, por que não, fazer uma poesia genial e vencer um concurso. Se eles entrassem já identificados, teria toda ali um preconceito, vamos dizer assim, em torno do nome do poeta mais ou menos conhecido. Então, eu acho que eles fazem muito bem em trabalhar com essa questão do pseudônimo. Com certeza. A gente geralmente disponibiliza um envelope fechado com o pseudônimo e encaminha um outro material, né, com a nossa ficha mesmo, a ficha de quem está se inscrevendo, justamente para ter esse cuidado, né, Nossa, Jesus! Confidencialidade. Pronto, saiu a palavra. Isso. É a lisura do processo de seleção, né? Ficar bonito. A lisura do processo de seleção e confidencialidade. A lisura, tá vendo? Tá vendo? Vocabulário riquíssimo e vastíssimo aqui do nosso querido autor. Natasha, perdão, cortei você. Diga lá. Eu queria só, antes da gente entrar em conhecer um pouquinho mais como que surgiu, né, o seu Instagram que você utiliza como nome Jardins de Luxor, né, que a gente vai querer saber sobre esse início, como que ele surgiu. Você fala de onde? Esse sotaque vem da onde? Então, é um sotaque misturado. Eu sou de Brasília, nascido em Brasília. Eu tenho pais nordestinos, o seu Rui e a dona Fátima.
e então eu fiquei com esse sotaque meio misturado aqui, que às vezes fica bem evidente uma influência de sotaque nordestino, e outras vezes não aparece tanto. Na verdade, o pessoal do Sul-Sudeste vê na hora, né? Fala, você tem um sotaque puxado aí para o Nordeste. Em outras regiões do país, as pessoas não conseguem descobrir de onde eu sou só pelo sotaque. Mas termina ficando uma coisa assim, um pouco misturada aí. Sim, Mas estou Bacana, falando de bacana. Brasília, né? Brasília. Perfeito. Nascido em Brasília e estou falando de Brasília. E como que foi isso? Um economista poeta. Como foi isso? Ou você é um poeta economista? Diga Um, lá. econo- um economista poeta ou um poeta economista? Tem um Exato. poema bem interessante que eu fiz que chama Com Letras ou Sem Números, que trata justamente dessa aparente contradição em gostar de números e gostar de letras. Mas aí, nesse poema, eu disse que com os números eu ganho a vida e com as letras eu ganho vida. Mais ou menos no sentido de que as letras me permitem expressar o meu interior, meus sentimentos, enquanto que o trabalho como economista é um trabalho mais racional, com número, com sim, cálculo, e termina se complementando. Eu não vejo exatamente aí um conflito, mas é mais um complemento, né? Precisamos trabalhar o racional, precisamos trabalhar o emocional. Então, eu trabalho o meu emocional com questões como a música, como a poesia, e trabalho o meu lado racional como um lado mais aí cartesiano, que gosta de cálculos, de projeções, de estimativas. Você sabe É que isso é uma interessante é que eu gosto dos raridade? dois, né? Os dois são. Isso é uma raridade, Luxor, porque geralmente quem gosta mais dos números tem a dificuldade de entender mais a linguagem figurada, de entender mais as questões subjetivas, costumeiramente. Então você conseguiu aí ter o domínio de grandes inteligências, meu amigo. Olha isso, olha isso. Dádiva. Mas veja bem que, olha o processo. Historicamente, eu sou mais voltado para os números, Ai, né? Ciências exatas, cálculos, matemática. Recentemente, de um ano para cá, é que a poesia ganha, pelo menos em termos de produção, porque eu sempre gostei de ler, né? Gosto sim da parte das matérias que precisam, das disciplinas que precisam de mais leitura, não há problema. Mas no sentido de fazer disso uma atividade foi bem recente. Então eu digo que eu sou uma pessoa racional a vida toda que recentemente foi convidada a trabalhar seu lado emocional. Então não é uma conquista, é um processo bem incipiente. perfeito, perfeito, um processo maravilhoso. Mas bora falar um pouquinho sobre a sua página. A sua página surgiu de que ideia? Você estava lá de boa, em casa? Como é que foi isso? Ou você conversou com alguém que foi te inspirando? Você conheceu alguém? Como que foi esse seu processo? Na verdade, meninas, foi criatividade total, as coisas foram acontecendo, né? Eu comecei a escrever as poesias porque eu tive insônia. Eu tive insônia porque eu estava tomando medicação para TDAH, porque há pouco mais de um ano atrás eu descobri, investigando a TDAH do meu filho, já estava lá mesmo, resolvi fazer o laudo porque a descrição do TDAH adulto batia muito com as minhas coisas que eu percebia na minha vida adulta e que também tinha seus correspondentes na vida de adolescente, na vida de quando eu era criança. E aí, como batia muito assim, eu resolvi fazer o laudo também, e aí acusou. Então, eu descobri aos 44 anos que eu era um TDAH do tipo hiperativo. E aí comecei a fazer terapia comportamental cognitiva, comecei a tomar medicação, e a medicação tira o sono. E aí o que aconteceu? Eu passei a ficar uma pessoa dentro de casa, sem sono, sem poder fazer barulho, para não acordar os Meu familiares, precisava, queria fazer alguma coisa, e todas as outras atividades que eu gosto, como eu sou hiperativo, né? Então as outras atividades que eu gosto são esportes, na bicicleta, nadar, correr, eu gosto de música, tudo faz barulho. Aí eu pensando, o que será que eu vou fazer à noite aqui sem conseguir dormir e que eu possa fazer sem prejudicar o sono das pessoas? E aí veio essa ideia de tentar compor alguma coisa. E lá, quando foi 9 de março do ano passado, eu publiquei na internet o meu primeiro poema, né, em 9 de março. Está quase fazendo um ano, porque eu vou fazer 45 anos agora, em 9 de março de 2024, né? Então, há quase um ano eu coloquei esse primeiro poema e decidi criar o perfil
Mas foi tudo uma coisa puxando a outra. Descobri a neurodivergência, passei a tomar medicação, perdi o sono. E isso em paralelo a um processo interior de redescoberta, de ressignificação. E também o que me ajudou muito foi fazer a terapia comportamental cognitiva, porque além da medicação, você sabe que TDAH precisa fazer muita terapia. A terapia é até mais importante Sim, do que medicação, né? com E certeza. aí, fazendo terapia, comecei a descobrir uma série de coisas e toda aquela percepção, eu falei, não, vai ser bacana, então, registrar isso aqui em forma de poema. Vamos aproveitar que eu não estou conseguindo dormir, vamos aproveitar que eu estou querendo falar de mim mesmo, colocar um pouco para fora esses sentimentos que estão aqui tomando, aqui, às vezes me consumindo interiormente, vou transformar em versos, né? E aí as coisas Sim. foram acontecendo, eu resolvi criar o perfil, comecei a postar as poesias, a coisa foi se desenvolvendo. Perfeito, perfeito. Me diga, qual é a sua principal inspiração? Seria só pela necessidade de procurar aí, talvez começando por um hobby? Ou, não sei, música te inspira? Você precisa de um local para te inspirar, um local da sua casa que é dedicado a isso? Como que funciona a inspiração para você? Olha, é estranho, porque depois que eu comecei, eu tentei organizar o horário na semana em que eu deveria tentar compor. E aí eu separo o horário e não vem ideia nenhuma. E de repente eu estou fazendo uma outra coisa, trabalhando, me vem a ideia ali de quase uma estrofe pronta, uma ideia, um tema, um título de desenvolver uma ideia que vai virar uma poesia. E ali eu paro, deixo registrado no celular a ideia e mais na frente desenvolvo. Então não tem dia e hora para fazer poesia. E aí eu desisti de separar momentos no dia para fazer poesia, porque eu entendi que a poesia está em tudo, Ela nossa antena, nossa acontece. percepção, a inspiração, o que que é? Uma sintonia. De repente te vem uma ideia, alguém fala alguma coisa e aquela ideia vem, nossa, é mesmo. E aí você começa a desenvolver as ideias e daqui a pouco, uma vez eu tropecei na rua e me veio a ideia de fazer Menino, um poema, né? que demais. Chama, Assim, esse que poema demais assim. chama Mentes Distraídas, Ideias Retraídas. Quer dizer, eu estava uma ideia completa, quase completa para desenvolver uma poesia, tropecei e aí esqueci tudo, não lembrava mais de nada do que eu queria colocar na Gente, poesia. Eu falei, gente. então tá bom, agora eu vou fazer a poesia sobre eu ter tropeçado e esquecido as ideias que estavam na cabeça. Então, até pelo próprio conceito de poesia, que eu acho bem interessante, que ela está em tudo, né? Ela Então, está. é muito da nossa sensibilidade de perceber e a inspiração é meio que uma janela que se abre ali para você conseguir transformar um sentimento em palavras, né? Perfeito. Música te inspira? Ajuda também? Às vezes Qual inspira, que é teu gosto mas musical? Não sei por que que me veio à mente isso, mas qual é teu gosto musical? O que que você eu gosto curte? de pop rock nacional, internacional, mais rock do que pop. Eu sou mais pro rock do que pro pop. E gosto também de MPB, gosto de música clássica e gosto de New Age. São os meus estilos prediletos. Eu acho que eu acertei na escolha da Pitty, então. Que eu coloquei Pitty Sim, parabéns, foi Serpente. ótimo, amei. Que eu acho assim, essa música Serpente, ela tem um quê de esoterismo, né? E ela fala um bocado sobre o espiritual, essa música. Mas eu Sim, vi que tinha Enya, eu vi que tinha Enya lá também na sua sim. página. Tem Kitaro, tem Enya, tem. Eu gosto de colocar. Na verdade, a música vai muito ali do que está transmitindo o poema da ideia que eu quero passar. Você pode Sim. perceber que tem uma certa mescla, diversidade ali. Eu gosto muito da Enya, gosto do Yanni, gosto do Kitaro, gosto de música New Age. A Enya é uma das minhas preferidas. O Iane é muito bom. É, Luxor, entrando nessa linha ainda em relação à questão do seu processo criativo, quando você começa a desenvolver um poema, você vai até o final com ele, ou você também consegue ir construindo outros conforme vem surgindo as ideias para você? Acontece mais ou menos assim, são uns 4 ou 5 poemas que são construídos em paralelo, porque eles estão desde de uma ideia embrionária até um que já tem título, um tema, que depois eu até mudo o título, outro que as ideias estão desenvolvidas em formas de versos e estrofes, mas eu ainda não cuidei tanto ali da métrica, das rimas intraversos,
do padrão, do estilo, da estrutura, ainda está meio assim, eu não sei o que eu vou fazer. E tem umas que já estão no toque final, que é aquela que eu faço e até deixo guardada. Depois releio no outro dia, releio e mudo mais uma coisinha. Eu costumo dizer que quando eu leio uma poesia 3 vezes, 3 dias seguidos, e não mudo nada, é porque ela está pronta. Ah, Porque que é bacana. comum querer dar esses retoques finais. Essa palavra aqui não está transmitindo a ideia que eu gostaria. E aí, nesse intervalo de tempo, desde a ideia embrionária até esse polimento final, outras ideias surgem, então essas poesias vão caminhando em paralelo. Eu cheguei a fazer uma em 3 dias, foi super bacana. Inclusive, uma que você gostou, que você mencionou que gostou, ela foi composta em 3 dias, muito rapidamente. Já tem outras que eu coloquei a ideia embrionária delas no papel há 3 meses e até agora não saiu nada. Toda vez que eu pego, tento buscar uma inspiração, não vem, ela está guardadinha ali, esperando germinar, né? A semente está Vai. lá. Isso Qualquer hora aí, vai vira sair. poesia. Sim, com certeza. Deixa eu aproveitar o seu gancho em relação a isso. Então, você tem cada arquivo individual e você chega a registrar o momento em que você volta para tentar continuar a construção, mesmo não conseguindo acrescentar nada. Você chega a registrar que pelo menos você tentou para você ter esse histórico, ou só registra quando você desenvolve, né, ela? Não, o registro que eu faço é quando eu considero ela pronta. Quando ela está em edição, eu tenho um único arquivo de Word com vários poemas em edição, um embaixo do outro. Quando ele nasce, quando ele vem à luz, né? Aí ele vira um arquivozinho bonitinho, com texto, com nome, e aí eu deixo registrado. Poema tal, criado em tal data, e ali considero pronto para submeter, para guardar para um livro, para o meu livro, no caso, né? Ou para poder submeter a concursos, ou submeter a antologias das editoras, né? Uhum. Acontece muito, a maioria, na verdade, acontece assim, né? Ele fica em gestação no arquivo grande com vários, e uma hora ele nasce. Sim, Ah, que é bem bacana. assim. A gente entende que o processo de autor, seja prosa ou poesia, ele acaba sendo gestado, né? Ele acaba sendo aí o símbolo de uma grande gestação. É o sentir até, eu chego a ser até um pouquinho mais além, sentir sair das nossas vísceras, sabe? Sentir ali dentro Sim. de nós. Tem poesia que sai que talvez, porque assim, tem poetas de várias temáticas, tem poetas mais dedicados ao amor, tem poetas que gostam mais de falar sobre finitude, nós conhecemos um poeta que gosta de falar sobre temáticas escatológicas, tem diversos poetas, mas dentro dessas diversas temáticas a gente percebe esse gestar. Ontem mesmo eu estava conversando com uma poetisa e ela falou que, assim, ela sempre defendeu. Ela é daquela que ela dá oficinas e oficinas de poesia. E ela defende a seguinte premissa, que poesia tem que ser burilada. Poesia é o ato de burilar cada palavrinha, né? Assim também, se a gente for pensar, lapidando como um ourives, né? Trabalhando esse processo. E ela é muito enfática nisso. Ela falava pra gente, escreveu a poesia não está pronta, porque agora é o momento de deixar só a essência. Corte artigos, ela é desse jeito. Corte os artigos, deixa a essência ali. E ontem eu peguei ela numa dessa, porque ela trouxe um livro de poesias, que ela falou assim, você acredita que eu sempre defendi isso, mas esse livro aqui foi tudo de primeira? Tudo foi acontecendo e eu me recusei. Eu falei, não vou alterar. Eu sinto que isso veio para ser escrito dessa forma. O que você pensa nesse sentido? Será que a poesia precisa mesmo ser polida, olhada diversas vezes? Ou será que muitas vezes, até você que trabalha a questão espiritualista, será que muitas vezes é algo dentro de nós ou algo que veio até nós e que precisava de uma oportunidade de ser transmitido? Qual é a sua concepção sobre? Sim, eu concordo com a segunda situação que aconteceu com ela. Você gosta de música, eu tenho certeza também, né? Pelo bom Apaixonada. gosto. Não sei se você toca algum instrumento. Eu imagino que sim, ou pelo menos tentou. Sabe aquela hora que você toca o acorde ou a nota e você sente ressoar?
dentro de você Sim. com o restante dos artistas ou dos músicos que estão ali, ou como você está tentando acompanhar, entender uma poesia pronta é um sentimento mais ou menos parecido com esse. Você olha e ressoa, você fala, não tem mais o que mudar, isso aqui exatamente, quer dizer, o Lá menor, o Dó, o Sol está perfeito aqui, a ressonância tá perfeita. Então, eu penso muito nisso. Essa ressonância ela pode acontecer com 3 dias, com 3 semanas ou com 3 meses. Pode. Depende de qual sentimento você está querendo transmitir, depende da complexidade da mensagem que você está querendo passar, depende de várias coisas. Então, a gente não tem controle sobre isso. Eu não tenho controle. É até estranho fazer poema sob encomenda, eu não costumo fazer isso, né? Faz um poema com tal tema para tal coisa. Falei, se não me aparecer nenhuma inspiração sobre esse tema, eu vou entregar um poema que não está dentro do padrão de qualidade que eu gostaria. Então, é exatamente isso. É quando ressoa. E esse momento, não é arbitrário, não tem uma fórmula. Até porque a gente está falando de sentimentos. Né? Sim. No dia que eu estiver bem, que eu acordo, às vezes, mais de bem com a vida, mais otimista, eu percebo que palavra, que ideia que está faltando para concluir aquela ideia que eu queria. E aí eu considero o poema pronto. Mas não temos nenhum controle e não podemos dizer tem que ser. É verdade, tem que ser burilada? Tem que ser como um ourives fazendo um designer de joia, produzindo ali uma peça? Sim. Tem que ser como uma escultura que o escultor está preparando? Sim. Mas isso pode acontecer em 3 dias ou pode acontecer em 3 meses, como eu falei, né? O tempo desse lampejo, a gente não tem como ter isso sob controle, né? Exato. Isso é bem intrigante, né? Muito intrigante. Tem aqui alguns poetas comentando também aqui sobre o processo deles. Eu acho até que é válido a gente abrir um pouquinho para ver o que eles estão falando. Olha só. Deixa eu ver. O Paulo de Brito está aqui dizendo: minhas poesias saem como diamantes brutos. Não consigo lapidar elas. O processo já é diferente para o Paulo de Brito. Aí vem a Beth, tá falando a mesma coisa aqui, ó, com outras palavras. Eu não lapido meus poemas. E aqui o Paulo tá falando: se eu receber uma encomenda de poemas, eu acho que nem sei o que fazer para começar. Eu acho que é isso o que ele está trazendo. Ex-editora está dizendo para nós: a poesia flui para o poeta, assim como o rio flui para o mar. Nossa, gente, quanta Profundo, inspiração, que hein? delícia! E é bem isso, para cada poeta vai ser singular, né? Para cada poeta vai ser uma forma diferente, né, Luxor? Exato. E realmente, tem coisa que sai... Mas eu também tenho essa dificuldade, Luxor. Eu já participei de concurso de poesia, que eu fui olhar, eu até estive entre, né, as primeiras colocadas lá para poder sair na antologia, e eu fui olhar, hoje eu olho para a poesia que eu escrevi, que é sob encomenda, porque a temática é muito fechada. Hoje eu olho e falo assim: meu Deus, que coisa horrorosa que eu escrevi. As poesias livres, elas saem muito melhor, muito melhor. E eu olho e falo: meu Deus, olha lá, eu só queria rimar. Eu coloquei um monte de verbo rimando com verbo e finalizei. E pronto, achei que tava bonito. Aí quando você olha para trás, você fala: meu Deus, a gente percebe também esse processo das evoluções, né? O olhar diferente para aquilo que a gente E produz. olha ainda, né, Stephanie, olha a questão. Não é que o poema não estava pronto. Você, como poeta, que amadureceu nesse intervalo. Então, até isso, Exato. precisamos ponderar. Eu não gosto de mudar poesia, não costumo mudar poesias depois que elas são publicadas em antologias ou num livro meu, porque eu entendo que naquele momento era o que eu gostaria de transmitir. Exato. Ainda que, tá bom, hoje sobre esse tema eu escreveria algo diferente, pode até ser, mas então eu vou fazer uma outra poesia, porque aquela está pronta. Naquele Aquela. momento é o que eu queria transmitir. Então ela está completa em si, ela transmite, ela tem uma proposta e transmite uma mensagem que o autor dela, o criador dela, gostaria de transmitir. E se por acaso meu amadurecimento artístico me fizer ver de outra forma, ainda assim ela é útil, porque ela vai alcançar pessoas que, de alguma forma, interagem com ela, gostaram dela e vão deixar um comentário. Nossa, as pessoas deixam um comentário nas minhas poesias lá no perfil Jardins de Luxon, que está entre as primeiras que eu fiz lá atrás.
Aí a pessoa entra no perfil hoje e diz que adorou uma poesia que eu coloquei lá atrás, e de repente não faz nenhum comentário sobre a poesia mais recente. Então, quer dizer que o que alcançou ele foi a linguagem que eu usei lá atrás. E faz sentido para ele, toca ele de alguma forma, né? Então, esse amadurecimento não quer dizer, minha poesia lá atrás era ruim, agora é melhor, era mais ou menos, agora é boa, agora é ótima, e antes não era tão boa. Não é bem assim, né? É o nível de maturidade mesmo que a gente se encontra e a mensagem que era para ser, né, transmitida, aquilo que estávamos sentindo mesmo, né, naquele período. E tem mais gente contribuindo aqui. Adoro quando a galera de casa fala. Olha só, a escritora, deixa eu ver se eu ainda assim vou conseguir a tônica do seu nome. Me perdoe qualquer coisa, por favor. É a Leídice. Leídice. Considero que, mesmo depois de publicada, enquanto eu estiver viva, poderei republicar em outra data um pouquinho melhor. Ela está aqui falando para nós. Eu não sei, eu tenho mania de às vezes olhar a poesia a mim e falar, meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça? Mas eu também já aconteceu de olhar a poesia antiga e falar assim, gente, fui eu que escrevi? Né? Acontece essas coisas. É tudo Engraçado que acontece muito. Tem uma hora que eu tiro para reler poesias lá do começo. Sim. E eu me encanto, ainda me admiro com elas. Digo, nossa, que bacana. Essa eu não mudaria nada para algumas. E termino, não sei se vocês fazem isso, os outros escritores que estão ouvindo, ou vocês. É um deleite ler de novo o que eu escrevi há um tempo atrás. Porque eu sinto novamente a emoção que me fez compor aqueles versos, entendeu? Então, é muito terapêutico reler, não no sentido crítico, nossa, como é que eu fiz isso? Não tanto assim, mas falar, nossa, eu estou voltando no tempo e lembrando como é que eu estava vendo a situação emocional que eu estava exatamente no momento em que eu compus esse poema. Acho isso muito legal. Isso é verdade. É como se as poesias do passado fossem um relicário de memórias. É exatamente isso. Exatamente isso. Um relicário de memórias, um relicário de sentimentos. Olha lá, Paulo de Brito, minhas poesias eu lapido quando declama, porque cada declamação tem um sentimento. Verdade, verdade. E você já chegou a escrever poesia? Pergunto a você e o pessoal de casa também, né? Você já chegou a escrever poesia que você tinha uma ideia para ela, escreveu, mas alguém interpretou de uma forma completamente diferente, de uma forma que você jamais imaginaria aquela interpretação? Já chegou a acontecer? Olha, teve uma vez que eu escrevi, publiquei um poema que está ainda no perfil Jardins de Luxor, que se chama Expectativa de Vida, que fala sobre forma de entender a vida, a morte, a esperança, a expectativa. Foi até interessante, porque essa poesia eu fiz super rápido, foi uma das que eu fiz em poucos dias. Entrou o bichinho verde, esperança, um inseto aqui no jardim de casa, entrou pela porta. Aí na hora que eu fui ver, ele estava quase morrendo mesmo. Aí eu olhei assim, gente, nossa, como assim a esperança vai morrer? A esperança não pode morrer tudo menos a esperança. Tem que fazer uma poesia para falar da esperança. E aí comecei a falar da esperança, da expectativa, da vida, da morte. E um dos retornos que eu tive é que a gente deveria focar mais no aqui e agora, no momento presente, porque o legado que a gente deixa, a produção que a gente faz, as realizações que a gente faz, valeria mais do que essas elucubrações ou reflexões filosóficas a respeito da vida e da morte. Mas eu não tenho como fugir muito, porque eu tenho essa pegada meio filosófica nos poemas, né? Existenciais, introspectivas às vezes, mas terminou sensibilizando de uma forma que eu não gostaria. O que eu queria era expandir para o além, para a percepção da vida e da morte por uma visão mais ampla. E não que a pessoa restringisse, talvez, a reflexão para o aqui e agora, entendeu? Mas eu entendo que provocou esse tipo de reflexão, porque dependendo do estilo de vida da pessoa, vai tocar de formas diferentes, né? Mas nesse caso eu terminei provocando uma reflexão que eu até concordo, tem sentido, né? As duas coisas têm sentido, tanto você buscar filosoficamente expandir sua consciência, tanto quanto você produzir realizações no aqui e agora. Não são questões excludentes, são questões complementares na nossa vida, os dois têm que ser trabalhados. Mas, por ocasião daquele poema, eu estava refletindo sobre a morte da esperança, entre aspas, né, que estava acontecendo, e resolvi fazer uma coisa mais filosófica.
Mas às vezes Olha, teve essa experiência, mas normalmente não. Eu não sei como chega isso para as pessoas, mas eu acho que normalmente eu consigo transmitir a ideia de forma clara. São poucos os comentários que eu vejo que talvez não tenha sido exatamente o que eu queria transmitir. Pouquíssimos mesmo. olha, Mesmo. ai, é uma experiência maravilhosa. O Paulo de Brito também está aqui falando, ó. Todas as minhas poesias são interpretadas diferentes. Olha lá. A escritora é. Ai, Jesus. Lédice, eu acho que é isso, Lédice. Ela está dizendo para nós: reconheço há horas. Perdão, reconheço. Há horas que não acredito que tive aquela ideia. Surpresa. Ela diz que consegue verificar isso também. Como que eu tive essa ideia? E ele está aqui trazendo também, Paulo de Brito, que... Ah, não, essa questão aqui eu já havia comentado, que ele muda completamente na hora de declamar a poesia. Você já teve a experiência de declamar poesia, Luxor, com o poeta, o dono da poesia na sua frente? Com o dono da poesia na O frente, autor da nossa, que tenso. poesia, o autor da poesia. Olha, não, na verdade não. O que eu faço é que eu tenho um quadro no Jardins de, dois quadros no Jardim de Lucas. Um que chama Resenhas do Jardim, que eu declamo poesias minhas e depois explico um pouco da inspiração que eu tive para fazê-las e depois falo qual é a obra, qual a coletânea que ela consta, né? Poema consta. E recentemente eu criei um quadro também que chama Corrente Poética, que eu declamo poesias de outros poetas e estimulo as pessoas a fazerem a mesma coisa. Encontrar Excelente. uma poesia que você gostou, que você leu na internet, de preferência de um poeta anônimo, e recitar essa poesia, só que não foi na presença deles. Aí eu peço autorização, declamo a poesia, mando para eles, vejo, eu pergunto, olha, tudo bem? Posso publicar assim? Ficou legal aqui a interpretação que eu dei para o seu poema? E todos os três, eu tento fazer uma vez por mês. Todos os três que eu fiz até hoje, eles gostaram, acharam super bacana, né? Que foi a Paty Mel, que eu recitei um poema bacana dela, que fala também sobre a forma, a criação do poeta, até metapoética, né, sobre o processo de criação do poeta. Também um poema sobre o Natal, de um poeta de Moçambique, o que chama Dani Oficina das Artes, o nome artístico dele. E também Olha, do Daniel Lindquist, de São Paulo, que eu também pedi autorização para recitar um poema dele, que achei bem interessante também, que fala sobre inversão de valores, sobre como as coisas estão, hoje em dia, caminhando da forma em que nós não gostaríamos, né? Ele fala um pouco de desesperança, ele fala, eu parti quando começaram a acontecer uma série de coisas que ele entende que traz frustração existencial para o ser humano. E aí lança toda uma reflexão de como nós devemos proceder quando a gente não encontra lá fora o conforto ali que a gente gostaria de ter. Mas é isso, né? O mundo, precisamos aprender a lidar com essas coisas e muitas vezes a poesia e a arte é um refúgio que verdade. dá para encontrar, para se fortalecer. Por isso a importância. Eu achei legal criar esse quadro do Nossa, Corrente Poética, maravilhoso. porque eu olho, não, gostei muito desse poema. Ele é de um poeta famoso? Não, é de um poeta igual eu, que está lá publicando seu trabalho na rede social, no Instagram. E aí pedi autorização, declamei, foi um sucesso, assim, muitas pessoas comentando, muitas visualizações, muitos likes. E vou continuar fazendo, vou sempre incentivar as pessoas a fazer isso. Mas na frente mesmo, nunca aconteceu, não, só virtualmente. Não, eu perguntei. Posso só concluir a ideia, Natasha? Já te passo. Eu perguntei porque eu já tive a experiência e eu costumo até brincar. Eu falo assim, gente, declamar poesia de autor falecido é mais fácil do que declamar poesia de autor vivo na sua frente. Porque a gente tinha que decorar muito, Luxor. A gente tinha que decorar. E aí, muitas vezes, a palavra faltava. E é difícil a gente declamar com o poeta ali sabendo de qual é salteada a sua poesia, menino. Eu acho que é uma responsabilidade absurda. Não que não Sim. seja prazeroso, é claro que é. Propagar literatura sempre é muito prazeroso, mas declamar com um poeta ali que
pensou no tom poético, né? Que tá ali, sabendo cada vírgula, cada pontinho, cada situação. Eu brinco que, olha, é tenso. Eu suava frio, menino. Suava frio ali. Stephanie, assim, alguns concursos literários, o legal é que você tem o concurso de poesias e depois tem um concurso de declamação. E eles pegam ali os 10 primeiros, mais bem colocados, os poemas, tem um prêmio para os 10 primeiros, claro, dependendo do edital. E na entrega do prêmio tem uma noite que eles fazem o concurso de declamação. Quer dizer que seu poema foi o melhor poema escrito, um outro que foi lá o oitavo, nono ou décimo, se tiver uma interpretação fantástica, é ele que vai ganhar o prêmio de melhor poema declamado. E é bem essa situação que você falou, a pessoa vai ali na frente para declamar, colocar sentimento num poema que foi composto por uma outra pessoa e ela está ali te assistindo e está sabendo que se você for bem, de alguma forma, vai dar visibilidade, porque se você for bem e o poema for premiado, vai ser mais uma coisa bacana para o currículo do poeta, né? Menino, que interessante, interessantíssimo mesmo. Tem até, o Paulo de Brito falou, ó, eu recebo poesias para declamar da minha interpretação. Olha lá, para ser ele que interpreta. Aí é bom. Kelly tá falando que gostou do gatinho, quer participar. Pois é, a Meli tá querendo roubar a cena do Luxor aqui. Tirei ela já de frente da tela. Diga lá, Natasha. Eu queria aproveitar esse gancho do Luxor, do primeiro quadro que ele falou para a gente que ele criou para o Instagram da página dele, que é de ler e de explicar. Mas antes eu queria só comentar que a Kelly lá atrás comentou sobre a questão das poesias livres. Ela também concorda porque são mais maravilhosas, segundo ela, né? E a Kélida também navega na área da poesia, né? Ela tem várias vertentes aí muito bacana. Mas, Luxor, vamos lá. Vamos ver essa questão, né, desse quadro que você criou, né, e que com certeza é muito bacana até para ensinar as pessoas a interpretar a poesia, né? Você daria esse gostinho para a gente de ler um pedacinho ou ela por inteiro e nos explicar como que você construiu ela? Ah, claro, vai ser fantástico, fiquem à vontade. Tá, você vai ler o que que a gente leia? Não, sim, vocês podem escolher um poema meu e ler para eu contar qual foi a inspiração que eu tive para fazer, ou eu posso também escolher um poema aqui e poderia até fazer uma brincadeira. Eu poderia ler esse poema e vocês poderiam me dizer que impressão vocês tiveram do que está falando, do que eu quis transmitir. O que vocês preferem? Eu prefiro que você leia, porque eu tô apavorada. Acabei de falar para você que é uma tensão declamar poesia na frente do poeta. Nós escolhemos uma poesia. Talvez na frente de um poeta seja tenso, mas na frente de um aprendiz de poeta vai ser mais tranquilo, ficar à vontade, não tem nenhuma tensão, tá bom? Você já é poeta, você já é poeta. Vamos lá, leia para nós, por favor, e a gente vai fazer essa brincadeira então? Ou você... Bom, você que sabe porque o espaço é seu, Luxor. Você que decide. Vou ler para vocês um poema que chama Sereno de Força e Luz. Perfeito. Se for degustar, que seja o doce vinho das almas. Se for viajar, que seja uma divina e bela jornada. Se for sonhar, que seja uma singela entrega cálida. Se for calar, que saibam além das simples palavras. Se for para sentir, que seja em êxtase cósmico. Se precisar se perder, que seja rumo ao infinito. Se olhar para dentro de si, que não te falte amor. Se houver medo, que te encontre feliz o beija-flor. Se duvidas, te firma na força que resplandece da luz. Se buscas teu interior, despreza a ilusão que seduz. Se o rio caudaloso logra sempre desaguar no mar, segue também teu destino, da verdade a encontrar. Se resistires, ainda assim se revela essa estranha pureza. Se pedires, raízes e folhas te entregam a clara certeza. Se sóbrio, embora não vejas, sob perfeitas geometrias se equilibram no vácuo tesouros fractais e espirais. Janela que guarda beleza esplendorosa, além do denso véu. Chave que Cronos na floresta ocultou como dádiva do céu. Mereces miragens, miríades de cores, em reinos celestiais. Se habitas agora, para sempre,
namorada dos imortais. Olha só. Eu só não fico de pé porque eu tô desarrumada por baixo. Só tô arrumada da cintura para cima. Luxor, que espetáculo, Luxor. Me diga, Mas, você estudou filosofia e mitologia? Como é que foi isso aí? Essas referências? bem, na verdade, essa foi uma das poesias que eu compus em 3 dias, muito rapidamente. Eu sabia, chegou no ponto que eu entendi que ela estava pronta muito rapidamente. Ela veio assim, veio em banda larga, veio em paralelo. As ideias não vieram de forma serial, né? Mas, enfim, você falou, inclusive, você falou agora da questão da filosofia, né, Stephanie? Só para esclarecer, antes de falar da poesia, só para esclarecer que os Jardins de Luxor não é uma referência aos Jardins de Epicuro, tá? Às vezes as pessoas me perguntam, porque como minhas poesias têm, às vezes, assim, uma pegada mais filosófica, introspectiva, perguntam se eu estudo filosofia. Não, né? Eu estudo economia e gosto de literatura. E os Jardins de Luxor não tem nenhuma relação com os Jardins de Epicuro. Nada contra o epicurismo, ele é até mal compreendido. Depois eu fui estudar para verificar realmente o que significa o epicurismo, e ele é mal compreendido porque terminou sendo um ataque que eles receberam dos estoicistas, que terminou colocando eles como devassos, perdulários ou extravagantes, assim, com muita luxúria. E, na verdade, na forma como eles viviam lá nos Jardins de Epicuro, é completamente diferente, né, a proposta deles. Se você pegar a carta de Epicuro a Meneceu, você vê que o que ele tem como felicidade não é nada do que as pessoas, o senso comum, às vezes entendem a respeito do epicurismo. Mas, mesmo assim, mesmo admirando, não é Jardim de Luxor, não tem nada a ver com o Jardim de Epicuro, tá? Bom, a inspiração para essa poesia foi uma vivência espiritual meio transcendental. Essa ideia de habita agora para sempre na morada dos imortais significa a gente expandir nossa consciência e alcançar um estado de êxtase que a gente não alcançaria se não buscasse, não tivesse essa busca espiritual na nossa vida. Então, na verdade, todo esse poema eu estou falando de uma busca espiritual que te coloca no estado de consciência, onde você passa a compartilhar um pouco do divino, um pouco do que é extremamente belo, completo, pleno, bem além do que a gente pode perceber como as limitações aqui do nosso tempo e espaço. Na verdade, isso aqui é como se eu quisesse fazer um poema do que acontece quando quando buscamos transcender as limitações do tempo e espaço, o que acontece quando nos entendemos como seres imortais e o que acontece quando nós rompemos crenças limitantes do que somos condicionados a acreditar que devemos ser desde pequenininho. Toda vez que a criatividade, a espiritualidade, a expansão te leva a querer ver as coisas de forma diferente, normalmente vem um parente, um professor, alguém ali, o irmão mais velho, para te cercear e dizer, olha, pé no chão. Tudo bem, temos que ter o pé no chão, mas também temos que ter a mente no infinito, né? Tem até aquela figura da esfinge lá do Egito que é bem interessante, né? Pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito. Você pode ir com sua mente no infinito, mas também coloca seus pés no chão e também coloca seus olhos no horizonte para ter clareza de onde você quer chegar. Quem lê essa poesia pode deixar esse poeta vive no mundo da lua, no mundo de fantasia. Se você pegar um outro poema meu, você vai ver que não. Então, é um complemento, né? A obra é um complemento que a gente quer transmitir, nesse momento, uma proposta mais de transcendência. Não que as realizações da vida material sejam menos importantes, mas é basicamente isso, eu quis transmitir aqui a transcendência, vamos dizer assim. Eu gostei. Diga. Deixa só que o meu comentário é rapidinho. Eu gostei muito da forma como você começa, né, em alguns assuntos, alguns tópicos, né? Se for, né? É aquela questão, se for fazer, é que eu digo para os meus alunos, né? Se for fazer, faça da forma correta, né? Se for fazer, se entregue de corpo e alma. É isso que eu vejo muito no que você escreve aí no começo dele, né? Onde você diz, se for, né? Que seja assim, né? Para que a gente possa vivenciar essa experiência 100%. Não adianta, né? Eu, às vezes, fazer uma viagem e não aproveitar aquela viagem. Então, não faça, né? Nesse sentido. E Né? também é para soar como um convite, não como uma imposição, porque essa postura que eu estava me referindo agora há pouco, que cerceia a criatividade,
de muitos artistas, ou pessoas que têm potencial para serem artistas, é muito nesse sentido. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser assim. Então, na verdade, se a proposta que eu trago ela não é assim, eu não posso começar um poema dizendo para os outros o que fazer. Eu posso iniciar um poema chamando as pessoas à reflexão ou fazendo um convite para elas olharem as coisas por uma perspectiva mais ampla. Então, a palavra-chave é o convite. Convite para uma viagem, para todas essas coisas que eu falo aqui. Você não é obrigado a ir, mas se for, tente fazer assim que vai ser mais proveitoso. Você pegou a essência, exatamente isso. Então, meu amigo Luxor, se eu pudesse, nesse momento, eu te daria um abraço. Porque, Luxor, você trouxe dentro da sua poesia, como você disse, talvez vão falar que eu estou no mundo da lua. Não, meu amigo, eu te vejo muito com um pezinho no chão. Sabe por quê? Porque para a gente conseguir compreender as vivências neste plano, nós precisamos saber falar de sentimento. Nós precisamos transcender. E a maior dificuldade atual das pessoas é exprimir sentimento. É pensar no sentimento. É se olhar por dentro. Porque é muito mais tranquilo a gente lidar com aquilo que é pura e simplesmente material. Mas o que há por trás? O que há nas entrelinhas? O que há nas entrelinhas dessa trajetória? As pessoas, muitas delas, se preocupam com a chegada. Mas quem olha, quem admira a paisagem da janela? Quem admira e aprecia isso? A tua poesia me fez viver com os pezinhos no chão, mas por intermédio do transcender, conseguir passar por essa trajetória neste plano. Sem esse pensar que você nos propõe, sem esse convite que você nos propõe de resplandecer aqui embaixo, né? Aqui com o pé firmado no chão, fica quase que insuportável. Sabe? É isso que eu que eu senti, que eu queria sair correndo, te dar um abraço aí, de gratidão mesmo. De gratidão pelas suas palavras nessa noite. Que é isso, gente? Que é isso? Que espetáculo. E você muito bom. Esse momento é muito especial para mim, com vocês duas aqui, porque eu consegui ter uma percepção de como a mensagem que eu estou levando está chegando para as pessoas, porque às vezes falta isso. A gente tem um ou outro comentário, mas eu posso ver no semblante de vocês como esse poema e talvez outros conseguiu sensibilizar vocês. Isso é muito gratificante para quem escreve, porque quer dizer que eu consegui te alcançar pelo pensamento. Eu consegui talvez chegar no seu coração. Criou um vínculo entre o criador do poema, o autor e quem está lendo. Exato. E quando há essa, até comento isso no livro, quando há essa interligação pelo pensamento, é que nós percebemos que nós estamos mais unidos do que parece. Parece que nós estamos separados, mas a arte, esse transcender pelo pensamento, mostra que nós estamos mais unidos do que parece. Isso é muito legal para quem escreve, para quem tenta produzir algum tipo de arte, né? Luxor, eu digo que a arte como um todo é tocar o divino. Olha, a arte como que lindo, um todo é tocar o divino, é tatear o divino. Eu, inclusive, até pode ser, né, mais uma no mundo da lua, como você estava falando, mas eu vejo de uma outra forma. O meu contato com o divino, atualmente, se estabelece pela arte. Eu sinto a presença do que é divino por meio da arte. E se eu te falar, que me perdoe em respeito a todas as crenças, mas pela arte eu sinto maior contato com o divino do que dentro de um templo. Você acredita? Isso não é maluco? Sim, acredito. Eu acredito porque eu sinto na natureza o que você sente com a arte. Eu também me sensibiliza muito a arte, mas a natureza me sensibiliza de tal forma que eu poderia dizer o mesmo que você disse. É aqui que eu vejo Deus, é aqui que eu encontro o transcendente. Exato. Tento colocar em forma de poesia para comunicar, para interagir com os outros, mas é exatamente como você colocou o que eu sinto também. Gente,
Tá, assim, fantástico, fantástico. E eu vejo aqui que você bebeu de mitologia, você Sim. citou Cronos aqui. Isso está sendo maravilhoso para nós. E lógico que a Natasha, com certeza que foi a Natasha que fez, tá? Eu quero deixar, assim, dar os créditos para nossa querida Natasha, que ela fez a curadoria, porque ela ficou com a responsabilidade de escolher uma das poesias aqui para essa noite, do Luxor. E eu fico até muito feliz, viu, Luxor? Porque a Natasha está adentrando agora para o universo da poesia. Ela até então, ela se nomeava como uma pessoa que não entende poesia. Até esses dias mesmo estávamos em família, Natasha, minha cunhada, Luxor, não sei se você sabe. E aí estávamos em família e uma das pessoas, né, que pertencem aí ao nosso vínculo familiar falou assim: Natasha não gosta de poesia. Eu falei: epa! Epa! Ela me defendeu. Esse comentário está equivocado, porque eu sou prova viva de que Natasha está se abrindo para a linguagem poética. Todas as manhãs ela tem se aberto, né? Tem proporcionado adentrar ao universo poético. E ela fala, no começo ela só respondia assim: fala você primeiro que eu não entendo. Agora, menino, você viu a interpretação que ela fez de você? Você tá vendo? Sim, daqui a pouco ela logo vai escrever resenhas sobre livros poéticos, tenho certeza, né? Com Parabéns, certeza. Natasha. E digo mais, logo ela vai estar escrevendo poesia. Calma, é um passo de cada vez. A gente já está indo para o finalzinho da nossa conversa, né? A gente ficaria aqui um tempo, né, a mais, com certeza, porque assim, tem muita coisa bacana que a gente gostaria de explorar mais com você. Mas eu acredito que a gente conseguiu explorar um pouquinho de cada coisa, né, para que não só nós, mas quem está aqui conosco pudessem conhecer um pouquinho mais você e o seu trabalho. Indo para o final, então, a gente podia só dar uma deixa em relação ao que você está, na verdade, lançando tem coisa livro chegando, novo, né? que vai O ser que você lançado. Sim, pessoal. Com muita felicidade, como eu expliquei para vocês, há um ano atrás eu fiz a publicação do primeiro poema, e em 9 de março de 2024, eu vou ter a satisfação estou tendo a satisfação de lançar o meu primeiro livro de poesia, que chama Aurora Tardia, onde o tempo não tem espaço. Já deu para vocês entenderem mais ou menos o porquê desse título, pelo que a gente conversou aqui, né? Aurora, porque a aurora traz novas luzes. Tardia, porque é o questionamento que eu faço de se a gente tem que aceitar o que as pessoas dizem que é tardio ou não na nossa vida. Alguém que diga, olha, você está muito velho para fazer isso, você está muito velho para aprender tal coisa, e não funciona assim, né? Nós somos donos do nosso tempo. Temos que assumir esse controle na nossa vida, certo? Sim. E esse livro, Onde o Tempo Não Tem Espaço, é um pouco brincando com essa questão de espaço-tempo, para que a gente se empodere mesmo e consiga ser um ser ativo na construção do nosso destino, dos nossos objetivos, tá? E esse livro já está disponível na Amazon para ser adquirido, na versão Kindle, tá bom? Como e-book. Dá para a gente deixar na descrição aqui da publicação, a Stephanie e Natasha, o link para aquisição? Não fica clicável, mas eu consigo compartilhar nos stories com o link clicável. Eu consigo. Tá? Não, então, no perfil Jardim de Luxor, a partir de amanhã vocês vão ver uma postagem de story e de publicação, no caso do story com um botãozinho para te direcionando para o Amazon, tá bom? E com uma publicação também na descrição com o link para compra, tá bom? Ele vai estar sendo vendido por R$ 9,90, é um preço promocional que a gente está colocando aqui nesse começo para poder divulgar o trabalho, tá legal? O lançamento oficial desse livro vai ser no dia 6 de março, às 19 horas, no Efêmera Sintonia, que é a parceria que tornou possível a realização desse livro, tá? Muito obrigado mesmo ao Paulo Brito, da Efêmera Sintonia, que participou bastante, né? E também ao Átila, da editora Hexa, que foram fantásticos, tanto no apoio, quanto em tudo que eu precisei, tá bom? Para poder tornar real meu sonho de publicar meu primeiro livro. Valeu mesmo, vocês foram fantásticos, recomendo demais o trabalho de vocês. E recomendação também aos poetas e escritores iniciantes, façam parcerias porque vale a pena, tá bom?
meu testemunho aqui é pela parceria com a Efêmera Sintonia, que tornou possível muita coisa que eu queria fazer e não sabia como, por exemplo, aqui, ao lançamento desse primeiro livro, tá bom? Então, segue lá, acompanhe o trabalho, que é muito válido. E o profissionalismo também da Hexa, que fez um livro aqui super bacana. Quem comprar depois de 6 de março, no dia 6 de março, a gente vai ter o lançamento oficial do livro, lá com a Efêmera Sintonia. E a partir de então vai estar disponível o link também para comprar o livro físico na internet, tá legal? Por enquanto, somente e-book, porque é pré-lançamento. Quero comprar o físico, eu amo o físico. Não, o importante é a mensagem chegar, né, pessoal? O livro físico, ele tem algumas surpresas aqui que vocês vão ver. Ele é bem interessante, tá bom? Tem umas surpresas. Que bacana. Abrir um espaço para dar um oi para o pessoal da Efêmera Sintonia que está aqui conosco, o Paulo que está aqui, a Célia que está aqui, a Anne Cássia, está todo mundo aqui. Um beijo carinhoso para vocês aí. Natasha, deixa eu só falar aqui um pouquinho dos comentários de algumas pessoas que foi maravilhoso aqui, ó. Ex-editora, uma honra poder participar dessa realização desse lindo sonho. Olha lá o pessoal, Kátia Pino tá te desejando parabéns, muito sucesso. Simone entrou por aqui. Oi, Simone. Cida Fran, eu acho que é França ou Franca, enfim. Só conseguiu entrar agora, ela tá avisando. Desculpa, eu só te interromper, tá, Stephanie? Um grande abraço para a Cida. A Cida é uma das maiores, assim, incentivadoras que eu tenho nos comentários. Sempre deixa lá a força, um apoio, tá bom? Muito obrigado mesmo, tá bom, Cida? Eu não ia nem citar nomes, tem muita gente que apoia, muita gente que é bastante carinhosa com o meu trabalho, tá bom? Divulga, republica e dá uma força mesmo. A Cida é uma delas. Eu estou citando nomes porque a Cida apareceu aqui agora, mas um grande abraço, tá bom? Você ajuda muito, muito mesmo o que eu quero fazer e quero fazer com que a poesia alcance o máximo de pessoas possível, tá bom? Obrigado de coração. Olha aí, olha aí. Ex-editora está também falando aqui. Simone passou, e Simone, ex-editora. Hoje em dia, a humanidade está mais ligada na telinha dos celulares, que até esquece de contemplar as belezas criadas pelo divino, quando estávamos associando o divino à arte e à natureza. Perfeito, perfeito. Célia desejando aqui uma excelente noite. Ex-editora te dizendo aqui que foi uma belíssima reflexão, né, que você fez, maravilhosa diante da sua poesia. A Kátia Pino está aqui falando também. Hoje, aliás, gosto de ouvir outras pessoas interpretando os meus textos. Gosto de ver como o outro sente e percebe o que eu escrevi. É verdade, Kátia. E aqui, deixa eu ver. O Wagner tá falando do meu colar, gente. Esse colar aqui tem um significado maravilhoso. Foi ele quem fez. Colar de argila. Todos os créditos para ele. Muito bem, muito bem. Paulo de Brito aqui também prestigiando. Que delícia, gente. Estamos aqui, de fato, chegando ao fim, mas nós temos algumas, na verdade, 2 perguntinhas para você finais. A Simone está aqui falando, nunca é tarde para nos realizarmos. Exato. Concordo contigo, Simone. Verdade. Né? Vamos deixar esse etarismo para lá. O pessoal tem mania de querer limitar a gente com idade. Deixemos isso de lado. Natasha, faz a sua pergunta que eu faço a minha para fechar. Vamos só finalizar essa última oportunidade também para o Luxor falar o que gostaria de falar, algo que possa ter ficado aí, que a gente não conseguiu fazer com que você desenvolvesse. É verdade. Uma mensagem sua que você acha importante falar. O que você tem a dizer para todos que estão aqui conosco? Bom, sobre a poesia, eu queria dizer que eu vou falar um pouquinho em nome da diversidade, tá bom? Sim. Eu acho legal poesia que cuida da métrica, dos rimos, das rimas, do ritmo. Tem poesias minhas que são no estilo mais clássico, tá bom? Mas eu queria dizer que por tudo que a gente falou, poesia concreta também é poesia abstrata também é poesia com forma e verso livre também é poesia, tá bom? Desde que se consiga combinar as palavras de forma artística, de tal forma que a gente deixe transparecer que as palavras são bem mais do que palavras, quando combinadas de forma artística. E para fazer isso, não precisa ter um estilo tão rebuscado. Se tiver, maravilha. Cabem as duas coisas, cabem vários estilos de poesia. Então, em relação à poesia em sentido mais amplo, eu queria deixar uma mensagem de diversidade, de aceitação, de inclusão, que todos os poetas usem vários estilos, mesmo tendo o seu preferido. No meu livro eu busco fazer isso. Eu brinco com vários estilos aqui, soneto verdadeiro, soneto falso,
poesia concreta, poesia livre, e aí a gente vai brincando com essas coisas para tentar alcançar e sensibilizar o leitor para para a mensagem que eu desejo transmitir. Então é legal que os poetas se unam e se vejam como tendo seu estilo predileto, claro, né? Mas não desqualificando o trabalho dos colegas, porque às vezes não tem ali um estilo tão perfeito do ponto de vista técnico, porque ainda assim, muitas vezes eles conseguem sensibilizar quem está lendo de forma mais intensa do que outros que seguem um estilo mais formal, tá bom? É uma mensagem aí para os colegas, né? Vamos ser mais inclusivos com essa percepção de poesia, desde poesia marginal, vários outros tipos de poesia, para poder construir mesmo uma irmandade em torno da poesia, não sectarismo, tá legal? Perfeito! E só, assim, são só 3, 4 linhazinhas, eu só vou ler o final do epílogo do meu livro, Por tá favor. bom? Desculpa estar excedendo e extrapolando um pouco tempo, é que tá tão gostoso que eu não queria que terminasse, queria que durasse assim 1h30. Mas como é curtinho, eu vou ler, tá bom? Eu pedi para o pessoal da editora Hexa, para o meu livro de poesias, ter um epílogo. Não é comum, mas eles concordaram porque falaram que arte cabe tudo. Então vamos lá. Vou ler para vocês o último parágrafo, que é bem pequenininho, tá bom? Assim, anseio que a poesia escondida nos recônditos de nossa alma possa nos brindar, dando sentido para nossas vidas. Mais que isso, que ela possa, na sutileza das entrelinhas, nos proporcionar uma exuberante vida que mereça, sobretudo, ser sentida. Sejam bem-vindos aos Jardins do Infinito. Olha só, Que muito bom. delícia! Esse convite é uma delícia, né? Eu quero ir para os Jardins do Infinito, gente. Precisamos ir para os Jardins do Infinito. Meu amigo, vou aproveitar o gancho que você está tendo aí vários colaboradores, várias parcerias, e quero já, aqui ao vivaço, pedir tua permissão para fazer leitura de alguns dos seus poemas no Dedinho de Prosa, que é um programa de segunda a sexta, matinal de 20 minutinhos, mas que a gente tem trazido muitos autores e tem apresentado um pouquinho do trabalho de muitos autores. Então, se você autorizar, já vai estar amanhã no Dedinho de Prosa. Claro, vai ser uma honra. Nem precisa comunicar previamente. Você tem carta branca, pelo bom gosto, pelo que vocês representam para divulgar trabalho de autores, pelo que vocês representam para dar espaço para os escritores, tá bom? Desde já está autorizado, e é uma honra para mim ser prestigiado dessa forma por vocês, tá? Ah, imagina, a honra é nossa, a honra é nossa. Natasha, vai lá, sua pergunta. Ok. Luxor, a pergunta tem a ver, tem relação com o nome da nossa página, mas eu vou abrir uma exceção para você, tá bom? Se você fosse para uma ilha deserta, o que você levaria? Prosa, verso ou suco de uva? Eu levaria verso. Aí, muito bem, muito bem. Isso aí. E agora, para finalizar, te pergunto. Querido Luxor, se você se encontrasse com um pequeno Luxor, pequenino, aquele menino, o que você diria para ele? Olha, um dos trabalhos na terapia comportamental que eu faço é trabalho de tentar alcançar e trabalhar a cura interior, a cura da sua criança interior. Então, esse é um tema bastante profundo, mas eu não sei, eu diria que você diria para a criança, você ainda vai realizar muitas coisas, você vai realizar coisas grandiosas. Não duvide da sua capacidade, sempre acredite em si mesmo e cumpra seu propósito. Era isso que eu diria. Perfeito, meu amigo, perfeito. E olha, felicíssimas aqui, a Kélida falou, tá muito feliz de ter conhecido você. A Simone, a diversidade só enriquece. Olha aí, gente. Então, para a gente finalizar esse bate-papo maravilhoso, fiquemos atentos, então. Vai ter lançamento digital pela Efêmera Sintonia. Data mesmo, repete para nós, Luxor. Então, 6 de março, quarta-feira, às 19 horas, vamos ter o lançamento oficial do livro Aurora Tardia. E a partir desse momento vai estar aberto para a compra do livro físico no site da editora Hexa. E eu vou começar a comercializar também no perfil do Jardins de Luxor. Até lá, vamos ter disponível para venda somente o formato Kindle por conta desse pré-lançamento com preço promocional do e-book, tá bom? Então, não percam, estejam também com a gente, por favor, todos vocês que estão assistindo, que possam vir assistir depois, para prestigiar o lançamento oficial do livro Aurora Tardia, tá?
Isso aí, isso aí. Olha, prazer imenso conhecer você. Confesso que é uma dádiva conhecer um poeta que aprofunda tanto valores da existência. Muito obrigada por trabalhar questões existencialistas por intermédio das palavras e que você possa continuar. Que nada lhe trave o riso e nem tire esse brilho do olhar quando propaga a literatura. Obrigada, querido. Natasha. É isso. Foi uma delícia conversar com você, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, né? Enfim, assim, passou voando esse tempo, exatamente isso, né? A gente Nossa, foi. passou muito rápido, isso que eu ia falar. E você ainda está nervoso, né? Oi? Você ainda está nervoso, é impressão minha. Assim, fiquei até pouco nervoso. Achei que ia ficar mais, porque é um lançamento, né, gente? O pré-lançamento não deixa de ser carregar, que trazer aquela carga emocional, né? Exato. Da expectativa, se as pessoas vão gostar do que vai acontecer. Mas tá tranquilo. Será um sucesso, já é um sucesso, Já viu? Um beijo para você e para todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Com certeza, com certeza. A Cida está aqui dizendo, cheiro de livro é renovo para a alma. Quem acompanha Prosa Verso e Vinho sabe, sou viciada em cheirar livro, gente. É verdade, renova a alma, renova a gente por dentro e por fora. Beijo grande. Muito obrigada por vocês que participaram. Obrigado a todo mundo que prestigiou. Fiquem com Deus. Isso aí, isso aí. Estaremos também disponíveis aqui. Vai ficar salvo aqui. Também vai para o YouTube e Spotify. Muito grande. E muito bom. sigam Luxor, Jardins de Luxor. Sigam lá. Até. Obrigado, pessoal. Até a próxima.